Em 1877, o Brasil, mais especificamente na região do Nordeste, passou pelo seu mais devastador episódio de seca. Foram 3 anos sem um pingo de chuva. As águas secaram, a vegetação morreu, os animais morreram e logo as pessoas começaram a morrer também. Algumas famílias simplesmente ficaram para morrer. Outras decidiram fugir da sede e da fome, indo parar nas grandes cidades, nas capitais e até mesmo na Amazônia. Essas pessoas que buscavam refúgio ficaram conhecidas como flagelados ou retirantes. Mas ao buscar água e comida em outros lugares, o que esses grupos de viajantes encontravam era preconceito e, em alguns casos, até mesmo chumbo. Tiro. 400.000 pessoas morreram de sede e de fome no Nordeste naqueles 3 anos. Essa triste passagem no Brasil ficou conhecida como a Grande Seca. Porém, por mais devastadora que a Grande Seca tenha sido, ela foi só o início de uma longa história. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, continuaremos a nossa viagem pelo passado do Nordeste. Veremos como fica ainda mais trágica a história dos flagelados, esse povo que fazia longas caminhadas buscando nada mais do que água, a ponto deles irem parar em campos de concentração. A Grande Seca havia terminado, mas deixou sequelas, cicatrizes severas no povo nordestino. E não estou falando apenas das 400.000 mortes. A Grande Seca mudou a forma do povo pensar, principalmente a forma como as pessoas da cidade enxergavam as pessoas de fora dela. Em 1915, Fortaleza estava no meio de um importante período de urbanização. A capital crescia e ficava muito bonita. Porém, nesse mesmo ano, o estado do Ceará passava por outro período de seca e logo a história se repetia. Os flagelados começavam a chegar na cidade, vindos de longe, maltrapilhos, morrendo de fome, morrendo de sede, buscando nada mais do que sobreviver. Com isso, os comerciantes, as autoridades e até mesmo os próprios políticos começaram a dizer que aquela gente estava poluindo a cidade, enfeiando as ruas, palavras deles. Além disso, alguns furtos, saques a armazéns, assaltos a estradas estavam acontecendo de fato. O que é até óbvio, essas pessoas estavam no limite da sobrevivência. Imaginem que não é morrer de fome, morrer de sede, ou até pior do que isso, ver a sua família morrendo desse jeito, um por um. Para lidar com essas pessoas, o governo do Ceará então decidiu construir uma espécie de campo de concentração em Alagadiço, uma região que fica a oeste de Fortaleza, a capital do Ceará. Para lá enviaram todos os flagelados que chegaram e que iam chegando. Uma construção cercada por arame farpado e vigiada por soldados armados. Esse lugar chegou a comportar 8.000 pessoas e ficou conhecido como o Curral de Gente. As pessoas eram literalmente tratadas como gado. Aliás, eu acho que até mesmo ainda pior. Morriam aos montes, se contaminavam com doenças, comiam uma vez por dia e olhe lá, a higiene era precária e por aí vai. Mas calma que essa história ainda piora. Enfim, no final desse ano, no final de 1915, mais especificamente em 18 de dezembro, o campo de concentração foi desfeito e as pessoas dispersas, espalhadas para longe da cidade. O Nordeste passaria então mais 17 anos sem uma seca tão severa. A próxima seca, e muito intensa, veio em 1932 e é o ponto culminante de toda essa história.
Assim que a falta de chuva volta a assombrar o Nordeste, dessa vez o governo do Ceará nem espera os flagelados começarem a chegar, já prevendo que essas pessoas viriam fugindo da sede e da fome, como sempre. O campo de concentração em Alagadiço volta a funcionar e vários outros são preparados. As cidades de Crato, Cariús, Quixadá, Quixeramobim, eu sempre tenho que me concentrar para falar isso, e a última cidade, Senador Pompeu. Todas essas cidades, em pontos estratégicos, recebem um desses campos de concentração, um desses currais de gente, como eram chamados. Muitas vezes os flagelados eram capturados no meio da estrada mesmo e já levados para lá. Mais uma vez, todos os currais cercados por arame farpado e vigiados por soldados armados. As pessoas capturadas tinham o direito de comer uma vez por dia. Comiam carne seca, farinha, rapadura e bebiam café. A carne boa e os outros alimentos melhores que ajudariam a nutrir mais a refeição daquelas pessoas eram desviados. Existia um esquema entre os políticos e os encarregados do lugar para que eles usurpassem e vendessem a comida daquelas pessoas. Amontoados como gado, de maneira improvisada e agora em maior número, as condições daquelas pessoas eram as piores possíveis. Higiene precária, doenças contagiosas se espalhando sem nenhuma barreira, as pessoas morriam aos montes. E nem temos uma ideia de quantos morreram, não temos uma estatística, porque todos eram enterrados de qualquer forma, como indigentes. Morriam tantos por dia que nem dava tempo de contar ou de cavar uma cova para cada um. Eram jogados numa vala comum, vários e vários por dia, enterrados em covas rasas. No lugar onde essas covas ficavam, não era raro ver urubus ou outros bichos carniceiros revirando a terra ali para comer por causa do cheiro que atraía esses animais. Essas pessoas que passaram pelos currais de gente realmente viveram um verdadeiro pesadelo em vida. E não estamos falando de pouca gente. Se não temos documentos sobre o número de mortos, pelo menos temos documentos de quantos entravam lá. Esse daqui, por exemplo, nos mostra que em certo período, mais de 73 mil pessoas chegaram a estar presas de uma vez só. Vocês têm ideia disso? O que significa ter 73 mil pessoas presas por serem pobres e estarem com fome e sede? E tudo isso perdurou até, mais uma vez, a seca passar. E novamente os flagelados foram dispersados, enviados de volta, expulsos, para voltarem de onde vieram, sem direito a nada, sem nenhuma esperança. Mas essa história ainda não termina por aqui. Todo esse cenário das secas, os crimes cometidos na luta pela sobrevivência, a maldade dos coronéis e a injustiça dos políticos formaram o cenário que hoje conhecemos como cangaço, cenário no qual surge um certo personagem que até hoje gera discussões. Afinal, ele foi um herói ou um bandido? Enfim, senhoras e senhores, com esses dois vídeos que tivemos sobre a Grande Seca e agora sobre os currais de gente, vemos que as secas têm muito mais impacto na história nordestina do que imaginamos. E não só dela, a Grande Seca é talvez a história mais trágica do Brasil. Foram 400 mil mortes. Hoje em dia, existe uma romaria em memória dos flagelados em algumas cidades do Nordeste, uma passeata com um tom bem religioso mesmo, para homenagear as pessoas que morreram nessa triste história. Talvez a única coisa boa, se é que eu posso dizer isso, que tivemos por causa dessas secas são duas obras de arte. E na boa, se você é brasileiro, principalmente se você é nordestino, você tem a obrigação de ler essas obras. Elas são curtinhas e você mata num dia. Vidas Secas,
que conta a trajetória de uma família fugindo do sertão em busca de uma vida melhor, e Morte e Vida Severina, que dessas duas é a minha preferida. O poema narra a história de um flagelado atravessando o sertão em direção à capital do Recife. Diversas vezes em sua jornada, ele vai se deparar literalmente com a morte e ter que lidar com ela, inclusive em alguns momentos com a ideia da própria morte. Esse poema traz não só a ambientação do sertão, das secas, da vida sofrida, como também questões mais profundas, filosóficas, existenciais. É muito bom. Enfim, Vidas Secas e Morte e Vida Severina. Se você se interessou em ler, eu vou deixar links da Amazon nos comentários e na descrição do vídeo. Como vocês já sabem, comprando por lá, você garante os livros por um ótimo preço e ainda me ajuda. Valeu? Falando nisso, muito obrigado a cada um dos apoiadores do canal, vocês que fazem esse trabalho possível, aquele destaque especial para Márcia Yates e o Robert Lopes, que formam os vilões do nosso Covil. Muito obrigado de verdade mais uma vez e até o próximo vídeo. Fui!